Olá, eu sou Daniel Junshimizu e neste vídeo darei um breve seminário sobre programação para aceleradores. Para falar sobre programação para aceleradores, antes darei uma breve explicação sobre o que são os aceleradores. Há algum tempo, os processadores pararam de seguir a chamada Lei de Moore, aquela que estimava que o número de transistores em um chip duplicava a cada 18 meses, e isso refletia diretamente no poder de processamento do chip. O problema é que a tecnologia está chegando em um ponto que é fisicamente difícil manter essa periodicidade. Então, uma alternativa para que os processadores continuassem cada vez mais poderosos foi a introdução dos processadores multicore ou multinúcleo, que trabalham paralelamente para executar um grande trabalho em um reduzido período de tempo. E seguindo este conceito de buscas alternativas por performance, é que surgem os aceleradores. Os aceleradores são hardwares especiais, como por exemplo GPUs, que são as unidades de processamento gráfico usados para executar funções mais específicas com uma eficiência maior do que uma CPU de uso geral seria capaz. Outras vantagens associadas às GPUs é que elas também são baratas e economizam energia. Então podemos notar por que o uso de GPUs tem sido uma grande tendência quando se trata de resolver problemas computacionalmente muito pesados. E junto com essa tendência, vários software frameworks foram desenvolvidos para GPGPUs, que são as GPUs de uso geral. Eles simplificam a produção de código paralelo para as GPUs, mas ainda assim são mais difíceis do que escrever um código multithread comum. Afinal, é como se fosse a adaptação de algo que foi criado para um propósito, utilizado para outro. Os maiores exemplos de software framework para GPGPUs é o CUDA e o OpenCL. O CUDA, abreviação para Compute Unified Device Architecture, publicado no começo de 2007, consiste de uma plataforma de computação paralela e seu modelo de programação desenvolvido pela famosa NVIDIA. Ela disponibiliza ao desenvolvedor acesso a um conjunto de instruções e à memória dos elementos de computação paralela da GPU. Ao utilizar a arquitetura, o desenvolvedor tem a possibilidade de usar a GPU como se fosse uma CPU, com a diferença que nesta o poder sequencial é reduzido, mas tem a capacidade de executar muitos processos em paralelo. Aqui podemos ver, de forma simplificada, como o CUDA funciona. Primeiro, o dado a ser processado é copiado da memória principal para a memória da GPU, como podemos ver aqui. Em seguida, a CPU informa para a GPU qual é o processamento a ser realizado. A GPU então divide e processa o código, envia para a sua memória, que devolve para a memória principal. O OpenCL, proposto inicialmente pela Apple e desenvolvido por um grupo de representantes de diversas companhias chamado Khronos Group, teve sua primeira versão lançada em dezembro de 2008. É o primeiro e maior framework livre para programação paralela, utilizando-se tanto do paralelismo de tarefas quanto paralelismo de dados de sistemas heterogêneos. Bastante utilizado para dispositivos da AMD, provê ao desenvolvedor um ambiente de programação direcionado à elaboração de um código eficiente, portável e de alta performance em dispositivos que podem mesclar CPUs multicore, GPUs e outros tipos de processadores paralelos. Ele possui uma linguagem própria, baseada no C99, para a escrita de funções que executam em dispositivos OpenCL e APIs usadas para definir e então controlar as plataformas. Nessa imagem, podemos ter uma abstração de como o OpenCL trabalha. Primeiramente, os dispositivos são detectados, como neste exemplo, a CPU e a GPU. Eles são inseridos em um contexto que tem a função de criar uma seção de memória compartilhada entre eles. O OpenCL executa os kernels, que são instâncias de execução, entre todos os cores utilizando-se de paralelismo de dados. Aqui nós temos os programas, que são conjunto de kernels.
Eles criam os objetos de memória, que consiste de imagens formatadas, e buffers, que são blocos de memória. Então todo o trabalho a ser executado é trocado através dessas filas de comando de entrada e saída. Alguns fabricantes estendem a funcionalidade do OpenCL através de seus SDKs. Essas extensões geralmente contêm funcionalidades que serão implementadas no futuro. Por exemplo, o Device Fusion, extensão desenvolvida por contribuintes da IBM, AMD, Apple e Intel, tornou-se parte oficialmente do OpenCL na versão 1.2. Bom, pode-se dizer que o CUDA e o OpenCL são tecnologias paralelas, já que têm um propósito similar e são suportadas por diferentes grandes empresas. Então fica difícil deixar de comparar as duas. Primeiro, nós temos aqui um trecho de código para um kernel CUDA e outro para OpenCL, ambos realizando uma pequena adição de 2 vetores. Podemos notar que os códigos são muito semelhantes e provavelmente a experiência do programador também será. Então qual é o melhor, o CUDA ou o OpenCL? Um fato é que ambos fazem basicamente o mesmo. Uma diferença é que o CUDA tenta incluir tudo o que o desenvolvedor precisa em um só pacote, chamado CUDA Toolkit. Já o OpenCL é, em sua maior parte, somente uma descrição de linguagem. Seu SDK, IDE e debugger, todos vêm de diferentes fornecedores, o que pode ser desgastante dependendo do propósito. Uma clara vantagem do CUDA é o que foi desenvolvido sobre a linguagem. O CUDA suporta templates e possui bibliotecas com funções matemáticas que são inclusas de graça, como biblioteca para transformada rápida de Fourier, biblioteca para cálculos com matrizes esparsas, entre outros. Para a maioria dessas, o OpenCL possui alternativas, ou você pode desenvolver sem muitos problemas. Mas tê-las já de antemão, com certeza faz com que seja um ponto positivo para o CUDA. Muitos dizem que o CUDA tem mais futuro que o OpenCL, por ser mais difundido. Na verdade, é provável que isso seja somente um conceito equivocado. Essa imagem tenta ilustrar a repercussão de ambas tecnologias na internet. A linha azul é referente ao OpenCL, e a linha vermelha ao CUDA. No entanto, o CUDA é uma sigla utilizada para outros fins, como por exemplo, uma abreviação para CUDA, entre outros. A fim de ajustar essa diferença, o gráfico tenta corrigir resetando o volume de buscas em 2007, ano em que foi introduzido. Podemos ver que o volume de buscas encontra-se muito próximos. A previsão para o OpenCL é muito mais estável e positivo que para o CUDA, que apesar de atualmente estar em cima, tende a cair. Outra coisa que é importante citarmos também é que o CUDA é específico para dispositivos NVIDIA. Isso traz vantagens e desvantagens. A desvantagem é que isso torna o OpenCL muito mais versátil, mas depende de ser apropriadamente configurado para a arquitetura que está sendo projetada para a performance máxima. A vantagem é que, diferente do OpenCL, o CUDA já inclui funções mais específicas para seus hardwares, fazendo com que geralmente tenha uma performance superior, como veremos na imagem seguinte. Essa tabela é resultado de um estudo comparativo entre as tecnologias. Neste caso, o mesmo software foi desenvolvido e adaptado para uma placa NVIDIA GeForce GTX 260. Neste primeiro conjunto de colunas, denominado GPU Operations Time, podemos ver o tempo médio para copiar os dados e para a GPU e rodar o kernel. Já o End-to-End Running Time mostra os tempos médios para rodar a aplicação por inteiro. Então podemos ver que quando o objetivo é máxima performance possível, o CUDA é provavelmente uma escolha mais apropriada. Mas o fato é que cada uma das tecnologias tem seus pontos altos e baixos. Meio que naquele conceito de que se uma delas realizasse todas as funções em todas as situações de forma melhor que a outra, essa outra provavelmente deixaria de existir. Mas pelo contrário, neste relativamente recente mercado dos aceleradores, podemos esperar que não só ambas prosperem, como outras ainda venham a se equiparar.
Muito obrigado por assistir.